Bom, professor, eu sou o Gabriel Davi e essas aqui são as minhas soluções para essas atividades do senhor que o senhor passou nessa última lista, né? Então, primeiramente, vamos lá. A primeira questão pede que a gente transforme o loop principal do jogo da adivinhação em um de while. Então, vamos lá. É basicamente o que eu vou mostrar aqui para o senhor agora. Esse aqui era um teste que eu estava fazendo anteriormente. Vamos lá. Basicamente, aqui dentro do meu main, eu tinha um while aqui. E esse while, ele tinha uma condicional para acontecer. E aqui eu movi esse do while lá para baixo, né? Já que primeiramente eu movi o while e inseri o do, perdão. Aqui então eu insiro o do e transfiro o while aqui para baixo. Que no caso vai ficar while e a condicional que ele tinha, que é se jogar novamente, o A1. Então é o sinal de que o player ele quer continuar jogando, né? Enquanto o player não optar por parar o jogo, ele vai continuar rodando, certo? Só abrir aqui o shell para rodar ele, só um minutinho. Ponto barra main, é o nome do arquivo. Então vamos lá, vamos supor que eu queira de 1 até 5, nível difícil. Vamos tentar com 1, tentar com 2, tentar com 3, tentar com 4, não é 4, então é 5. Então eu acertei aqui o 5 e essa foi a minha pontuação, tranquilo. E para mostrar que a gente pode continuar jogando, né? Eu vou digitar 1 para 5. Então novamente, sei lá, vamos escolher aqui de 6 a 10. Vamos ver o que é que ele vai escolher pra gente. Vamos escolher difícil. Vamos começar pelo 6, 5, 7, perdão, 8, 9 e o 10, provavelmente. É isso mesmo. Então, basicamente, é isso que eu fiz nessa parte do while, certo? Então, já indo para a próxima questão, só um minutinho. Voltando, já indo para a próxima questão, tá rodando. A gente vai ter o que, né? Aqui a gente já vai para começar a parte da for. Primeiramente, você pede para que a gente não permita que o usuário digite nada além de letras maiúsculas. Você pede para a gente definir A e Z como inteiros, tá? Eu fiz um pouco diferente, né? O que foi que eu fiz aqui? Perdão, é no outro lado. Show. Só um minutinho. Vamos ver aqui onde é que está a questão 1. Opa. Questão 1. Só um minutinho. Barra, barra. Questão. Opa. Peraí só um minutinho. Essa é de... Tá enxuta. Tá aqui. Perdão, é que eu escrevi com maiúsculo, não tinha visto. Mas aqui. Basicamente eu vou conferir. Se chute for menor do que A maiúsculo, né? Ou então o chute for maior do que Z maiúsculo, então ele não vai permitir com que essas letras sejam usadas. E aqui dentro desse if, eu vou chamar recursivamente a função chuta. Então ele vai parar aqui e vai voltar para cá. Entendeu? Ele basicamente não vai continuar o laço até que seja inserida uma letra que funcione para essa condicional, né? Até que não seja uma letra maiúscula. Basicamente é isso. Beleza. Então já indo para a próxima questão se não palavra que já existe no arquivo de palavras, beleza. Vamos para procurar aqui por 2. Acho que fica mais fácil de encontrar. Questão 2. Só um minutinho. Que é muito grande esse código. Calma, que às vezes eu me perco aqui. Tá aqui, questão 2, verificar se a palavra já existe no arquivo. Vamos lá, o que foi que eu fiz aqui, né? Essa mesmo? Essa mesmo, tá. Basicamente eu uso um file open, né? Eu abro o arquivo do palavras.txt no modo de leitura e faço a verificação. Se esse arquivo estiver nulo, eu dou que o banco de dados, no caso o arquivo, né, de palavras não está disponível, provavelmente porque não tem nada dentro dele. E esse cheat 1 aqui é o erro que a gente viu em sala, né? Que é para quando ele dá um tipo de erro, né? Então, continuando aqui, eu vejo a quantidade do que tem lá dentro, né? Do arquivo. Perdão. Aqui eu designo uma variável
com a de tamanho 20, que é o tamanho do array, né? Um array de tamanho 20, perdão. Para que eu possa ver se essa palavra existe, né? Já ou não no banco de dados, no arquivo txt. E aqui eu começo um for. Um for com i igual a zero, i do tipo int, né? Enquanto ele for menor que a quantidade, continuar incrementando ele, certo? Dentro dele eu uso um fscan para pegar a palavra, né? Para ler as palavras que estão dentro do arquivo. E aqui eu uso um if e esse string compare, né? Acho que é assim que fala, perdão minha pronúncia caso esteja errada, né? Basicamente ele compara as duas strings, né? Essa aqui é a nova palavra que eu estou tentando inserir e essa aqui é a nova essa aqui é a palavra que já existe no banco de dados, né? O que é que eu estou fazendo aqui basicamente? Eu estou comparando as duas para ver se elas são iguais. E se elas forem iguais, ele vai dizer que a palavra já existe aqui igual a 1 e vai quebrar o laço, certo? Ele vai parar esse laço aqui de inserir uma nova palavra. Caso a palavra não exista, ele vai só fechar, ele vai escrever o arquivo e vai continuar. Aqui, ó, caso a palavra já existe, aí ele faz aqui, ó. A palavra já existe no banco de dados, tente novamente. E ele vai me dar a oportunidade de tentar novamente isso. Eu estou usando para fazer isso um do while, né? Aliás, do while não, perdão. Um do while aqui, ó. Aqui eu começo com do e aqui eu tenho um while. Enquanto a palavra não existe, aliás, se a palavra existe, eu continuo nesse loop, né? Até que ele me insira uma palavra que ainda não exista, né? Então, indo para a próxima questão aqui. A 3. Vamos ver, possibilitar a inserção de nova palavra só caso ele ganhe, né? Basicamente isso aqui é bem simples, só adicionar aqui, ó, questão 3. Esse adiciona a palavra, a função estava fora, né? Ela estava aqui fora dessas estruturas condicional do if, se o jogador ganhou, né? Estrutura condicional de caso ele ganhe, e caso ele não ganhe, né? Estava aqui fora. E eu passei ele aqui para dentro, então só vai poder adicionar a palavra caso ele tenha ganhado, né? Basicamente é isso. Só alterar a chamada da função. Indo agora para a quarta questão. Perguntar ao usuário o nível de dificuldade que ele quer jogar. De acordo com o nível, você tem mais ou menos o chute, certo? Vamos lá. Só um minutinho, vamos pegar aqui a solução. Que eu já deixei comentado aqui, perdão. Tá aqui, questão 4. Eu crio uma função, com ela eu escolho a dificuldade, certo? Aí dentro dela recebe um tipo de tentativas máximas, né? Um tipo de peso e dificuldade. E aqui dentro eu atribuo uma variável do tipo nível, variada chamada nível do tipo inteiro, perdão. Aqui eu faço um printf para mostrar para ele e leio o nível que ele quer, né? Eu mostro quais são os níveis, médio, difícil. E aqui eu uso um switch case para decidir qual vai ser principalmente o peso do nível, né? Porque o senhor não colocou lá, mas eu acabei colocando aqui porque eu achei mais interessante essa ideia, né? de multiplicar o peso de acordo com a dificuldade, né? Então, se ele tem uma dificuldade mais fácil, na dificuldade fácil, perdão, o peso vai ser igual a 1. Então, ele não vai multiplicar por nada, né? Vai ser ele mesmo. Caso seja médio, ele vai multiplicar por 5. E caso seja difícil, ele vai multiplicar por 10, certo? Basicamente foi essa a minha ideia. E aqui eu dou um default que se eu não me colocar nada, ele vai direto pro médio. E aqui eu quebro esse switch case e essa estrutura, né? Beleza, essa foi a quarta, né? Então vamos para a quinta. E a chamada da função fica aqui, ó. Perdão, esqueci de mostrar. Escala de dificuldade, ele recebe tentativas máximas, peso de dificuldade, certo? E eu tô pegando daqui, ó. Tranquilo? Show. Agora indo para a quinta questão. Ao final do jogo, pergunte o nome do usuário e salve um arquivo rank.txt junto com sua pontuação. Essa parte do rank do usuário está aqui. Aqui é a função, a chamada da função que eu faço.
ele chama salvar rank, né, depois que acaba o jogo, e a pontuação dele. Vamos lá. Ela recebe a pontuação. Dentro dele eu tenho um vetor de no máximo 50, né, que é para o nome do jogador. E eu designo um file aqui. Eu vou ter um printf aqui, um scanf para ler o nome, tranquilo. Opa, desci demais. Aqui eu abro o arquivo rank.txt, né, para adicionar ele no append e faço a verificação. Se ele estiver nulo, não vai ser possível abrir o arquivo de rank. E eu dou o exit 1, né, que é o erro, para caso isso aconteça. Aqui eu uso o fprint para poder escrever o que eu preciso dentro do meu arquivo, usando o arquivo aqui. Aqui eu designo a string, né, que seria o char, né, o caractere. E aqui o inteiro. E aqui ele recebe o nome e a pontuação do jogador. Aqui eu dou um fclose, né, que é para fechar o arquivo, já que a gente não vai mais utilizar ele, a gente já fez o que a gente tinha que fazer. E aqui eu digo que a pontuação dele foi salva com sucesso. E é basicamente isso do jogo. Agora a gente vai só mostrar pra você como é que tá funcionando. Perdão. Tá muito ruim. Só um minutinho. Vou fechar aqui. Vamos aqui pro shell. Vou rodar aqui o nosso arquivo. Main. Vamos escolher a dificuldade média mesmo. Qual a letra? Vamos chutar a letra A. G talvez? Tem G. É que eu já sei a palavra, mas eu vou dar uma ideia de que eu vou errar. Perdi a minha cabeça aqui já. E a palavra vai ser goiaba, tá? No final. Então aqui eu ganhei. E aqui ele deixa eu adicionar uma palavra nova, né? Então vamos tentar. Eu quero adicionar. Eu vou tentar adicionar goiaba, como eu já vi que já existe, né? E ele vai dizer que eu não posso adicionar e vai mandar, vai ordenar assim, vai me sugerir que eu insira outra palavra, né? Então vai adicionar aqui, sei lá, essa amora. Vai adicionar amora, a fruta amora, né? Vou digitar meu nome, da Amor Jebson. E a minha pontuação foi salva, certo? E se a gente vir aqui, perdão, só abrir aqui, palavras txt. Tá aqui a amora. E a gente deu também um append aqui. Dá um append não, incrementou aqui. Deixa eu só dar uma olhada onde é que eu vou achar. Rank.txt tá aqui. E aqui foi adicionado eu com o nome que eu inseri, né, junto com a pontuação, certo? Basicamente isso. Vamos fazer só mais um teste caso eu erre, né? Ver o que acontece. Rodar aqui de novo nosso arquivo. Você vai escolher o nível difícil. Vou chutar aqui A. G. Não é G. U, talvez. Não tem U. T. Não tem T. Tem E. Tem E. Tem R. Não tem R. Tem S. Não tem S. E aqui ele só pede para que eu digite meu nome. E pronto. Ele vai salvar uma pontuação que no caso eu estou zerado, né? Basicamente é isso, professor. Essa parte, né? Tranquilo. Aí agora a gente vai indo para próxima atividade. As próximas questões, né? A gente vai indo para essa primeira questão que você passou. Só um minutinho que eu vou pegar o enunciado para ficar mais fácil aqui de fazer o vídeo, né? Só um segundinho. Pronto, aqui voltando, né? Eu já peguei aqui o enunciado para ficar mais fácil pra gente. Basicamente a primeira questão que você pede: escreva uma função que receba dois inteiros, A e B, e calcule a potência de A e B, né? Ou seja, A elevado a B. Então vamos lá. Aqui na primeira questão, o que é que eu faço? Eu começo com uma função chamada calcula potência. E eu recebo a base, né? No caso seria referente a A. E expoente, que seria referente a B, né? Que no caso seria o que a gente está multiplicando, né? Aqui dentro, eu vou definir que a minha potência vai ser igual a 1. E dentro do meu for, eu vou fazer o seguinte. Eu vou incrementando até chegar no expoente. Por quê? É uma forma que eu achei de não fazer com uma função chamada pow, né, de power, né, de potenciação
do inglês, para não precisar fazer com essa função, eu consegui achar essa forma aqui de fazer, certo? Basicamente, o que é que eu faço? Eu multiplico a base tantas vezes até chegar nas vezes que o expoente deseja. Que seria a mesma coisa da potenciação, né? Que a gente basicamente na potenciação a gente multiplica a base n vezes de acordo com o nosso expoente, né? Tanto quanto o nosso expoente queira, né? Ordem, como você preferir. E depois eu printo o resultado dessa potência, né? Aí aqui eu começo o meu main. Dentro dele eu defino o expoente base. Eu faço um print, né? Eu peço para que o usuário me passe a base junto com o print scanf, usando também print scanf o expoente. E aqui eu chamo uma função de cálculo potência com a base do expoente, a base e o expoente. Então fica algo mais ou menos assim. Deixa eu abrir aqui o shell. Ponto barra, perdão. Opa, escrevi errado. Ponto barra Q1. Vamos supor que a nossa base seja 5 e o expoente seja 2. Então a gente tem que o nosso resultado é 25 da potenciação, certo? E isso está certo? Basicamente o que é que ele faz? Ele multiplica 5 por 5. É isso que ele faz. Em outras palavras, pode até testar novamente para ver, por exemplo, com 2. 2 elevado a 4, base 2 de elevado a 4, a gente vai ter 16. Que é basicamente 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E é isso. Basicamente, isso é a primeira questão. Na segunda questão, a gente tem o seguinte. Deixa eu voltar lá no enunciado, né? Perdão. Eu acabei abrindo aqui a aula que eu estava assistindo de Eurípides. Voltando. A2. Escreva um programa que peça um número ao usuário e com esse número faça o programa escrever um arquivo tabuada.txt com a tabuada de 1 até 20 naquele número. Supondo o número 2 de entrada, a saída deve ser no formato 2 vezes 1 de 2, enfim, vai fazer a tabuada dentro de um arquivo, né? Então vamos lá. O que foi que eu fiz? Dentro do meu main, eu declaro uma variável do tipo inteiro, que seja número, e um file que vai ser chamado file, né? Um ponteiro. Aqui eu vou usar um print scanf e vou receber um número que ele quer. Dentro desse file, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir ele do formato de escrita, o arquivo tabuada.txt. Se ele estiver vazio, né? Ele vai me dar se tiver nulo, né? Ele vai me dar o seguinte erro, vai printar, né, para o usuário, erro ao abrir arquivo e vai retornar 1, certo? Caso ele não ache o arquivo, no caso, né? Depois de abrir aqui o arquivo, eu vou fazer uma interação usando o laço for, que basicamente o que é que eu vou fazer? Eu vou designar um inteiro chamado i, sendo ele igual a 1. Enquanto ele for menor ou igual a 20, que é onde a gente quer chegar, né, eu vou incrementando ele. O que é que eu vou fazer? Dentro desse for, eu designo um resultado, né, uma variável, que é o número multiplicado por esse i, que é o que a gente definiu aqui, né? E aqui eu vou printar dentro do arquivo o número, o multiplicador, né, e o produto deles dois. E aqui eu vou fechar o arquivo e aqui eu digo que a tabuada foi escrita. Então vamos lá ver como é que ficou essa brincadeirinha. Ponto barra Q2. Vamos digitar o 2, que é o exemplo lá, né, como a gente tem. 2, a tabuada foi escrita no arquivo tabuada.txt. Vamos dar uma olhada lá. Tá aqui. Tá aqui. 2 vezes 1, 2, 4, 6 e por aí adiante, né, até o 40. Vamos testar quanto número agora. Botar, sei lá, 3. Vamos ver como é que ficou lá o nosso arquivo. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9 e assim por diante até o 3 vezes 20, que é o 60. Basicamente é isso, essa segunda questão. Voltamos lá. Indo para a próxima agora, a gente está nessa terceira, né? Dados n em uma sequência de n, números inteiros, determinar a soma de números pares. Show de bola, vamos lá. Como é que eu fiz essa brincadeirinha? Dentro do meu main, eu designei algumas variáveis, que elas vão ser do tipo inteiro, que vão ser a e b.
E elas também vão ter uma soma. Elas também não, né? Vai ter uma chamada soma. E a soma aqui, primeiramente, eu designo igual a zero, porque eu vou precisar dela futuramente. Porque eu preciso que ela inicie desde zero para poder fazer a soma, né? Basicamente, o que é que eu vou fazer aqui? Perdão. Minha garganta tá horrível. Com o print scanf eu vou pedir para que ele me passe o número A e o número B. E depois disso eu vou iniciar um laço de repetição for com o tipo int. Tipo int, dentro dele vai ter um tipo int. Vai ter a variável num, que vai ser igual a, que é essa daqui. Não vai, enquanto ele for menor ou igual a b, eu vou incrementar ele até chegar no b, né? Que é o nosso limite da sequência, né? Aí dentro dele eu faço uma verificação. Se o módulo dele, a divisão dele, o módulo dessa divisão for igual a zero, eu somo a minha soma, né, a própria soma, com o número que está lá. Então vamos lá. Supondo, por exemplo, que a gente tem um intervalo entre, sei lá, 1 e 10. A gente vai ter que a soma dos pares entre esse intervalo é 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10, certo? Então a gente teria que seria 30 essa soma. Então vamos testar, né? Só limpar aqui o terminal. Questão, 3. Digite o menor número, vamos digitar 1. Digitar 10 aqui. E a soma dos pares nesse intervalo é 30. Show, é isso mesmo. É isso mesmo que a gente estava procurando. E é basicamente isso essa terceira questão. Não tem muito pra onde correr, não. Indo pra quarta agora. Basicamente, o que a quarta vai pedir pra gente aqui? Escreva uma função que nos diz se o número é primo ou não. Beleza. O que é que eu... Opa, fiz essa quarta. Acho que eu troquei com a quinta, na verdade. Isso, foi mal, perdão. Aqui nos arquivos eu troquei a quarta com a quinta. Mas tudo bem, sem problemas. Só muda a questão de nome de arquivo mesmo. Mas aqui é a minha quarta, né? Perdão aí pelo vacilo aqui que eu dei. Perdão, professor. Mas basicamente o que é que eu faço? Dentro da minha função main, eu declaro as variáveis A e B do tipo inteiro e soma também, vai ser igual a zero. Também porque eu vou precisar utilizá-la futuramente. Com print scanf, eu peço para o usuário me passe A e B. Depois eu começo um for, que eu vou fazer uma interação, né? Recebendo A. Enquanto A não chegar em B, for menor ou igual a B, eu vou incrementando A, basicamente. No caso, eu vou incrementando num, né? Porque eu não estou incrementando A exatamente, eu estou incrementando num, perdão. Enquanto num for menor ou igual a B, eu vou incrementando num. Aí eu faço a primeira verificação. Se ele for igual a 1, ou igual a 2, ou igual a 3, ou igual a 5, ele vai ser primo. Se o módulo da divisão dele for diferente por 2, perdão. Mas a divisão dele por 2 for diferente de 0. E o módulo da divisão dele por 3 também for 0. E por 5 também for 0. Então, provavelmente, esse número também ele é primo, certo? Então, eu faço aqui a soma novamente. A soma vai ser igual ao número mais a soma, certo? Caso não, ele só continua nesse loop, né? Até chegar no final. E aqui eu vou exibir o resultado, certo? Então vamos lá ver como é que ficou essa brincadeirinha. Limpar o terminal para ficar melhor para a gente visualizar. Aqui eu vou ter que rodar a questão 5, perdão. Eu acabei trocando as questões aqui na hora de fazer o arquivo. Vamos digitar que o nosso menor número vai ser 5 e 15. E a 36, que é realmente, se a gente for ver, entre 5 e 15, a gente tem os seguintes números primos. Temos 5, temos o 7, temos o 11 e temos o 15. Não, perdão. Temos o 5, temos o 7, temos o 11 e temos o 13, perdão. Era o 13. Então 5 mais 7 mais 11 mais 13 é igual a 36. E é isso mesmo que a gente tem aqui. Basicamente é isso também essa questão, não tem muito pra onde correr. E é isso. Indo para a próxima.
A quinta questão, escreva um programa que recebe dos números e calcule a soma dos números que são primos no intervalo. Professor, perdão, acabei de entender o que o erro que eu cometi. Também, peraí. Perdão, eu cometi um pequeno erro, né? Realmente, aquela que eu estava explicando para você, realmente a quinta questão, eu não fiz errado, não troquei os arquivos. O que eu acabei trocando foi a quarta, né? Que não estava correta, né? Mas eu acabei de digitar aqui e basicamente ela fica do seguinte. Eu faço aqui, né? Ela pede que, primeiramente, vamos ler, né? A quarta pede para que a gente escreva uma função que diz se o número é primo ou não. Então vamos lá. Aqui começa a minha função tipo void, né? Número primo, recebendo um inteiro A. Aí eu faço uma verificação dentro dessa minha função. Se o A foi... É basicamente muito parecido com a verificação. É exatamente a mesma verificação, na verdade. Que eu faço para saber se ele é igual a 1, se ele é igual a 2, se ele é igual a 3, se ele é igual a 5. Então quer dizer que sim, ele é um número primo. Se não, se ele... O módulo da divisão dele, né? Por 2, por 3 e por 5 forem igual a zero, então ele também é primo. Forem diferentes de zero, diferentes. Se não for nenhuma dessas outras opções, o número não é primo. E que, como a gente vai ver agora, ele funcionando, eu não estava copiando ele aqui de novo, Q4, perdão. A gente vai ter aqui 1, ele é o número primo, isso está correto. Vamos ver aqui de novo, vamos ter aqui o 7. 7 é um número primo. Vamos ter aqui, sei lá, o 47. 47 é um número primo. Então a gente tem que ele é um número primo, agora vamos testar com um número que não seja primo, 10 não é primo. E aqui ele realmente apresenta pra gente que ele não é primo, certo? Perdão aí pelo erro, mas tá certo, eu só acabei embaralhando aqui as questões. Foi um erro meu, perdão. Beleza, terminando essas duas. E agora indo pra sexta questão. Deixa eu ver se tá rodando, perdão. Não me atentei pra ver. Tá rodando sim. Pensei que ele tava falando sozinho agora. Mas beleza, indo pra questão 6. O que a questão 6 pede pra gente? Escreva uma função que recebe um array de inteiros e some todos os elementos desse array. Então vamos lá. Opa. Basicamente o que eu fiz. Eu começo aqui na minha função main, né? Dentro dela eu declaro o A e soma igual a zero. Eu peço para que o usuário me dê um A. Por quê? Porque que eu vou fazer com esse A? Eu vou perguntar ao usuário qual o tamanho do vetor que ele me quer, né? Que ele quer me passar. Já que aqui ele só diz que eu vou receber um array de inteiros, né? Então eu fiz dessa forma, né? Eu pensei assim. Aqui eu designo um array que ele vai receber esses inteiros, né? E aqui eu vou usar um printf para dizer pedir para que ele me dê os valores desse array. No caso aqui eu vou usar o for para fazer isso, né? Porque eu vou percorrer o array usando i igual a zero. Enquanto i for menor que a, eu vou incrementando o i. O a no caso vai ser igual ao tamanho do array. Dentro desse for eu vou usar um printf. Basicamente eu vou pegando o elemento, né, e colocando ele na posição do array com scanf. Ele está recebendo aqui a posição. E depois eu faço outro for para designar fazer a soma, né, para designar a soma dele. Basicamente eu vou fazer de novo aqui o i igual a zero, enquanto i for menor que a, eu vou incrementando ele. E aqui ele vai fazer a soma, que a soma é basicamente essa soma aqui, mais o número que está na respectiva posição aqui do i, né? Enquanto do índice, né? Enquanto ele for passando, vai ser esse aqui que ele vai fazer essa soma. E no final eu printo a soma. Vamos ver como é que ficou essa questão. Ponto barra Q6. Vamos digitar um vetor de 5? Vamos lá. Bom, vou digitar de 1 ao 5. De 1 ao 5 a soma tem que dar 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Mais 4, 10. Mais 5, 15, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4,
5. Então a nossa soma tem. A soma que dá é 15, perdão. E é isso mesmo. Vou fazer mais um teste só pra tirar qualquer tipo de questão. Posso ficar? Vamos fazer agora dessa vez até 6. A 6, a gente tem 15, então a gente vai ter que ter 21 agora, né? Então vamos lá. 1, 2, 21 não, perdão, a gente vai ter que ter. Não, 21 mesmo. 3, 4, 5, 6. Então a gente vai ter 21 aqui. E é isso, eu espero que o senhor tenha entendido, consiga ter passado as minhas ideias claras, né? Eu tive um pequeno deslize aqui só para explicar as questões em si, mas deu para entender aí. Espero que tenha dado para entender. Perdão pelo deslize. E é isso. Muito obrigado, professor, pela oportunidade aí.